A paz do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, seja sobre o teu lar, a tua casa e a tua família. Que neste momento o Espírito Santo de Deus possa tomar conta da tua vida, possa te abençoar grandemente. Seja abençoado no nome precioso de Jesus. Só a graça, hein? A paz do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida. A paz do Senhor. Que o Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre o teu trabalho, seja sobre a tua família. Jesus te abençoe grandemente. Abençoe os teus filhos, a tua casa, o teu esposo, a tua esposa. Ou seja, que toda a família seja abençoada no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo que salva, o Senhor Jesus Cristo que cura, o Senhor Jesus Cristo que batiza no Espírito Santo. Seja sobre a tua vida. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, e leia comigo no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 25. E diz assim o versículo de número 1. Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido em Ramá. A Bíblia diz que Samuel morreu. A Bíblia diz que o juiz, o profeta e o sacerdote Samuel morreu. E se a Bíblia diz que ele morreu, a Bíblia, em outras palavras, está dizendo que Davi ficou, podemos dizer, sem padrinho. Nós sabemos que Davi sofreu muito na sua caminhada para chegar ao trono de rei. Davi pagou um preço muito caro para se tornar rei de Israel. Davi foi um homem que sofreu muito. Davi foi um homem que passou por desertos, vales, perseguições, dores, rejeições, angústias, tristezas, desafios. Mas ele foi um homem que venceu. Ele foi um homem que se agarrou aos pés do Todo-Poderoso e conseguiu vencer. Mas quando a Bíblia Sagrada diz que Davi perdeu a Samuel, que Samuel morreu, a Bíblia Sagrada, em outras palavras, está dizendo que Davi perdeu o seu padrinho. Aquele homem que colocava sobre Davi, diante do rei Saul, um temor. O rei Saul, a Bíblia diz que por 2 vezes ele tentou matar a Davi. Enquanto Davi
tocava a sua harpa, e vinha o demônio da parte de Deus, se apoderava sobre Saul. E Saul por 2 vezes tentou tirar a vida de Davi, porque Satanás sabia que Davi era ungido de Deus, estava sendo projetado por Deus para ser um grande rei para a nação de Israel. Quando o diabo percebe que estamos sendo projetados por Deus, ele tenta nos matar. Por 2 vezes, o monarca louco, cheio do espírito maligno, o rei Saul, o Senhor não estava mais com ele, já o tinha rejeitado. Ele tentou matar a Davi por 2 vezes, jogando a lança para que se parecesse um acidente. Ele não queria dar ordem direta para matar Davi. Ele não queria eliminar Davi diretamente, porque tinha medo do peso e do nome de Samuel. Mas agora Samuel está morto e Davi ficou desamparado. Davi ficou sem o seu padrinho. Davi ficou em desespero e em pânico. Continuando a leitura. 1 Samuel, capítulo de número 25, ainda o versículo 1. Depois Davi foi para o deserto de Maom. Versículo 2. Certo homem de Maom, diz a NVI, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. A Bíblia diz que Davi partiu para o deserto, porque não tinha mais um nome para lhe defender. O nome de Samuel já não existia, porque ele faleceu. Mas ali, naquele deserto, aonde Davi chega para sobreviver, para escapar com vida, habitava um grande fazendeiro, um homem muito rico, um latifundiário, um homem poderoso, um homem forte, um homem riquíssimo, um homem que estava naqueles dias praticando uma festa na sua fazenda. Um homem que naqueles dias estava na sua fazenda com seus capangas, tosquiando as ovelhas. A tosquia das ovelhas era algo muito interessante nas fazendas daqueles dias. Homens preparados, habilidosos, inteligentes, profissionais de primeira classe, que tosquiavam as ovelhas, tiravam a sua lã para produzir. Da lã de primeira classe produzia-se tecido para roupas. Da lã de segunda classe produzia-se tapetes. Mas no dia da tosquia, toda a fazenda, toda a vizinhança daquela fazenda, todos os vaqueiros, todos os capangas, todos os cozinheiros e toda a gente que morava, que trabalhava no campo, na pecuária, na lavoura, na agricultura, estava ali presente. Era uma festa, uma grande festa. Algo estava acontecendo ali naquela fazenda extraordinariamente. Uma grande festa. Ovelhas estavam sendo tosquiadas. O fazendeiro estava vendendo a lã. Estava obtendo um grande lucro financeiro. Ele era um homem que investia na pecuária, ele era um homem rico, ele era um homem poderoso, ele era um homem que estava ali em festa. E Davi estava habitando naquele lugar,
perto daquela fazenda, naquele deserto, fugido, foragido da presença do monarca Saul, porque ele queria matá-lo. O versículo de número 3 diz o seguinte: seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita, mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. Este versículo, o versículo de número 3, ele fala de 3 personagens muito importantes: Nabal, Abigail e Calebe. Ele fala de Nabal, que era o dono da fazenda. A Bíblia diz que Nabal significa louco, tolo, e o seu nome faz jus. Por causa da loucura que ele cometeu, iremos ver lá na frente, com essa belíssima história da Bíblia Sagrada. E Abigail, a Bíblia faz questão de dizer que era uma mulher inteligente e bonita. Geralmente, o povo fala por aí, quando a mulher, ela é bonita, não é inteligente. Quando é inteligente, não é bonita. Mas no caso de Abigail, ela era uma mulher inteligente e uma mulher bonita. E diz que Nabal, este homem louco, significa o seu nome, que faz jus ao que ele fez nessa história, ele era descendente de Calebe. Calebe, na história bíblica, foi um personagem muito falado, um personagem derivado de obediência. Um homem que obedeceu a Moisés, um homem que foi dos dias de Moisés, um homem que fez parte com Josué de uma herança, a herança de Canaã, fez parte de espiar a terra, de vigiar a terra. Mas o interessante é que, examinando a Bíblia Sagrada, a profundidade de pesquisas históricas, podemos dizer, superficialmente, para não tomar muito tempo, que Calebe não era um judeu puro. A Bíblia diz, a história diz, as pesquisas afirmam que Calebe, quando Israel veio saindo do Egito para a terra de Canaã, vieram muitas tribos nômades, tribos diferentes, tribos que não eram israelitas. Alguns preletores, estudiosos, pesquisadores, teólogos, afirmam que este povo recebia o nome de populacho. E Calebe, segundo a história bíblica, diz que ele não era um israelita puríssimo. Ele era uma tribo nômade que habitava aos pés do Monte Sinai. Ele não era um israelita, ele era alguém não israelita que se tornou parte de tribos nômades. Ele fazia parte das tribos nômades que foi inserida no meio de Israel, e ali ficaram caminhando no deserto, vagando pelo deserto, até Deus cumprir o propósito dos 40 anos. E Calebe foi um dos personagens que apresentou uma obediência invejável, gloriosa, abençoada ao seu pastor Moisés. Com isso nós devemos aprender, entender e compreender que não só judeu consegue obedecer às ordenanças bíblicas aos seus líderes. A Bíblia deixou um judeu e a Bíblia deixou um não judeu. A Bíblia deixou Josué
como judeu e Caleb como não judeu, já lá na frente significando a igreja gentílica que tem condição de obedecer, que tem condição de tomar parte da salvação e tem condição de ser obediente aos seus líderes, aos mandamentos bíblicos e fazer a vontade do Senhor. Falamos de Nabal, falamos de Abigail e falamos de Caleb. Versículo de número 4 diz o seguinte: no deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Davi sabia que na tosquia das ovelhas acontecia uma grande festa, acontecia um grande churrasco, acontecia bebidas, danças e um churrasco da pesada, um churrasco daquele de comer carne, da pessoa passar mal. Ele sabia disso, ele estava no deserto com a sua equipe de homens guerreiros, ele estava no deserto vagueando, tentando sobreviver. Ele precisava de carne, ele precisava de alimentos, ele precisava de uma ajuda, ele precisava de qualquer coisa que pudesse naquele momento matar a fome do seu estômago. Ele saiu do palácio perseguido pelo monarca Saul para não morrer, não tinha mais a cunha forte que era o profeta Samuel, porque partiu para a eternidade e agora Davi vagueava pelo deserto. O versículo de número 5 diz: por isso enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimente-o em meu nome. O versículo de número 5 diz que Davi enviou 10 dos seus capangas, dos seus guerreiros, dos seus homens treinados, dos seus homens que lhe seguiam. A Bíblia diz que eram homens endividados, angustiados, entristecidos de espíritos, homens que estavam no fundo do poço, homens que não tinham condições nenhuma de sobreviver no meio da sociedade, homens rejeitados, homens escanteados, homens endividados, homens prejudicados, homens entristecidos, homens que estavam sem nenhuma condição de sobreviver na cidade, nas regiões habitadas. Eles vagueavam pelo deserto, eles eram homens foragidos da justiça, igualmente Davi. Desses homens, eram 400, depois a Bíblia cita 600, foram crescendo o exército de Davi, mas desses homens foram enviados 10 para a fazenda de Nabal. Chegando na fazenda de Nabal, saudaram ao fazendeiro e disseram que estava ali em nome de Davi. Davi era muito conhecido porque matou Golias, conhecido porque era genro do rei, casou com a filha do rei Saul, conhecido porque tocava no palácio, era um grande músico, conhecido porque era general do exército do rei Saul e conhecido por todas as regiões circunvizinhas, por todo Israel, porque foi o homem que venceu, que destruiu e que eliminou o gigante Golias. Davi era um homem muito conhecido, era uma celebridade, era um homem de grande importância na história de Israel. Tinha um currículo vasto, um currículo de um homem guerreiro, corajoso, músico e outras coisas. Ele era tão importante, tão celebridade, que foi gravado um CD, as músicas
das mulheres que cantavam no palácio do rei Saul. As mulheres cantavam: Saul venceu seus milhares e Davi seus 10 milhares. As músicas saíam na rádio, na televisão, em toda a mídia e tocava em todo lugar. E isso fez dele um homem conhecido em qualquer vilarejo, em qualquer lugar que você pudesse imaginar que existisse uma família. Alguém cantava na roça, alguém cantava no caminho, alguém cantava fazendo farinha, alguém cantava lá plantando alguma lavoura, capinando alguma coisa que estivesse fazendo, seus afazeres domésticos, seus afazeres agrícola, pecuarista. Alguém cantava a música que ficou conhecida por todo o território nacional de Israel: Davi venceu seus 10 milhares. E foi por causa desta música que o espírito maligno da inveja se apossou da vida de Saul e passou a perseguir aquele que estava caminhando para o trono. Lendo a Bíblia Sagrada, 1 Samuel, capítulo de número 25, versículo de número 6, diz o seguinte: digam-lhe longa vida, saudações de Davi para o fazendeiro Nabal, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Saudações dos 10 homens enviado por Davi, o guerreiro, capitão de um exército de homens falidos, para o fazendeiro que fazia um churrasco na sua fazenda, chamado Nabal. Versículo de número 7. Sei que você está tosqueando suas ovelhas. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Ou seja, aqui Davi está mandando um recado muito interessante. Ele está dizendo para Nabal: Nabal, eu sou Davi, habito no deserto onde fica a tua fazenda, e durante todo o tempo que habito no deserto com os meus homens guerreiros, nunca molestamos nenhum gado miúdo do Senhor, nunca mexemos em nenhuma ovelha. Pelo contrário, vigiamos os seus pastores, guardamos os seus pastores, guardamos as suas ovelhas dia e noite, protegemos os seus vaqueiros, o seu gado. E por proteger o seu gado, proteger os seus vaqueiros, proteger a sua fazenda dia e noite, eu acho que a gente merece um pedacinho de carne aí do churrasco que o Senhor está fazendo na sua fazenda. Eu acho que eu mereço, fazendeiro Nabal, um pedacinho de carne assada de ovelha, um cordeiro assado aí, para os meus homens, para o meu exército, para a minha tribo, para o meu povo que habita aqui no deserto. Eu sei que o Senhor está em festa, está vendendo muita lã, está ficando mais rico ainda, a fazenda está só a fumaça cobrindo, o cheiro da carne está chegando aqui, o churrasco está dando água na boca. Eu queria que o Senhor mandasse um pedacinho de cordeiro assado para eu e meus homens comerem. Veja o desenrolar da história. A Bíblia Sagrada, ela tem maravilhosas histórias bíblicas, coisas gloriosas. A Bíblia não é aquilo que o povo diz, que as histórias são cansadas, ruim de entender, de compreender. Não, são histórias maravilhosas, coisas lindas que tem dentro da Bíblia, preciosidades, coisas maravilhosas que traz lições para nossas vidas, para os dias atuais.
contextualizando esse texto, você pode tirar 1001, 10.001 ou centenas, dezenas, milhares de lições para a nossa vida odierna, contemporânea, para que possamos aprender a viver. Você veja que Davi chegou com todo o amor, com todo o carinho, com toda a reverência, com todo o respeito, e foi recebido a pedradas. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Abra a Bíblia Sagrada comigo. Vamos ler a Bíblia, vamos aprender a gostar da Bíblia. Vamos descolar essas páginas que estão aí coladas. Essa Bíblia que está aí novinha, passa uma caneta nela, um marca-texto, estuda a Bíblia. Seja um estudante da Bíblia Sagrada. Seja como os crentes de Bereia. Examine o que está sendo pregado, para que você coloque no seu estômago espiritual aquilo que é bom, aquilo que é saudável para sobreviver na vida cristiânica sobre a face da terra. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Nós ficamos no versículo de número 8. Pergunte a eles, disse os capangas de Davi. Pergunte a eles, Nabal, seus vaqueiros, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Davi chamou Nabal de pai. Se colocou no lugar de filho. Versículo 9. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Versículo de número 10. Nabal respondeu então aos servos de Davi. Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Se ele está dizendo isso, ele sabia a história de Davi. Sabia. Ele acabou de se entregar. Nabal acabou de se entregar. Se ele está dizendo que Davi estava fugindo dos seus senhores, que é Saul, então ele sabia da história de Davi. Ele conhecia a história de Davi. Ele estava se fazendo de não entendido. Ignorou a Davi. Ele conhecia Davi. Todo mundo sabia da história de Davi. Conhecia as proezas de Davi. A música de Davi. O que Davi fez. O que Davi fez por Israel. Davi entrou nos anais da história de Israel. Nabal sabia. Nabal estava mentindo. O nome Nabal significa tolo. Um homem rude, ignorante, grosseiro. E por cima de tudo isso, mentiroso. Mas a mentira, ela tem perna curta. Porque a verdade, a qualquer momento, lhe alcança. Vejamos o versículo de número 11. Por que deveria eu pegar meu pão e minha água, e a carne do gado que abati para meus tosquiadores, e dá-los a homens que vêm, não se sabe de onde? Versículo 12. Então, os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Eles voltaram, os 10 homens, os 10 guerreiros de Davi, e relataram a Davi. Davi, fomos mal recebidos, o homem disse que não te conhecia, quem é o teu pai, te chamou disso, te chamou daquilo, blá, 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 blá. E Davi ficou enfurecido. Quando alguém se dirigia a você, pedindo um favor, pedindo alguma coisa, atenda.
É muito bom atender as pessoas necessitadas. É muito bom atender aquele que precisa. É gratificante, é honroso, é bíblico. Faz parte do cristão atender a necessidade do seu irmão, principalmente quando a pessoa está pedindo um pão para se comer. Versículo de número 13. Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. Eram 600 homens, 600 guerreiros. 200 homens ficaram com a bagagem, porque não se podia deixar crianças, mulheres, bagagem, animais, refeições, sozinho. Poderia vir ladrões, inimigos, roubar ou saquear tudo. Deixaram 200 cuidando da bagagem. E partiram 400 homens com Davi, armado até os dentes, para a fazenda de Nabal, para destruir tudo. A Bíblia deixa bem claro que eles iriam destruir só o sexo masculino. Acredito que crianças, mulheres, animais não iriam sofrer nesta matança de Davi. Esse versículo que eu acabei de ler, para quem gosta de missões, é um versículo muito pertinente para missões. Aquele que fica com a bagagem é aquele que fica de joelho. Aquele que fica com a bagagem é aquele que oferta. Aquele que fica com a bagagem é aquele que jejuma. Aquele que fica com a bagagem é aquele que ora. Aquele que fica com a bagagem é aquele que organiza, é aquele que pede, é aquele que coleta, é aquele que faz propaganda, é aquele que anuncia, é aquele que fica com a bagagem. O que vai para o campo, para a frente da batalha, precisa de condições financeiras para sobreviver, precisa de oração, precisa de jejum, precisa de apoio, precisa de ter nome, precisa de ser reconhecido, precisa de ser valorizado, precisa. É um versículo muito pertinente para quem deseja pregar em cultos de missões, que não é o caso aqui. Apenas estou dando uma superficial observação sobre este versículo. Quem fica com a bagagem e quem vai para o campo de batalha tem a mesma recompensa, tem o mesmo prêmio, tem o mesmo direito, recebe o mesmo troféu. Mas continuando a leitura da Bíblia Sagrada, nós podemos entender e compreender, no versículo de número 14, diz o seguinte: um dos servos de Nabal disse a Abigail, sua mulher: do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas eles o insultou. Ou seja, um homem anônimo. A Bíblia não diz o nome deste vaqueiro, deste capanga, deste capataz, desse empregado, desse homem que trabalhava na fazenda de Nabal. Ele correu, foi na casa grande, chamou a sua senhora, a mulher que a Bíblia diz que era bonita e inteligente, chamou a mulher, Abigail, e contou tudo que estava acontecendo, porque estava se cheirando no ar morte certa.
Esse homem que, funcionário da fazenda de Nabal, ele tinha visto o exército de Davi cuidar dos animais de Nabal à noite, de dia, cuidar dos ladrões, espantar os ladrões que queriam mexer na fazenda de Nabal, correr atrás daqueles beduínos, daqueles homens que roubavam à noite, roubavam de madrugada, saqueavam, levavam animais, e nunca nenhum ladrão tocou na fazenda de Nabal enquanto Davi estava ali cuidando com seus guerreiros. Aquele homem que foi conversar com Abigail, ele conhecia o exército de Davi, um exército de homens sem misericórdia, um exército de homens que não fazia cerimônia para derramar sangue. E ele correu, avisou a fazendeira Abigail e disse para ela: cuidado, que tá para haver uma matança geral na fazenda. Aconteceu assim, assim, assim. Davi, o capitão, o general, ele mandou pedir comida para o fazendeiro, para o meu patrão, e ele disse que não tinha. E a coisa tá feia. A senhora precisa intervir, resolver. Veja o que diz a Bíblia. Veja o que faz uma mulher inteligente. Inteligente. Leia o versículo de número 15. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram. E durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, nada perdemos. Está dizendo aqui o funcionário da fazenda para Abigail. 16. Dia e noite eles eram como um muro ao nosso redor. Durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. 17. Versículo 17. Agora, leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Pois a destruição paira sobre o nosso senhor, o nosso patrão, Nabal, e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Veja o quanto Nabal era ignorante, rude, mau. Ninguém tinha condições de conversar, de dialogar com ele. Versículo de número 18. Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figo prensados, e os carregou em jumentos. Versículo de número 19. Veja comigo, 19. E disse a seus servos: vocês vão na frente, eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Uma mulher inteligente, tentando resolver o problema, não comentou nada com o marido. O marido estava de cabeça quente. Quando o teu marido estiver de cabeça quente, deixa para resolver as coisas quando ele estiver de cabeça fria. Tem pessoas, tem mulheres que não têm sabedoria. Tem mulheres que falam muito, se perde pela boca, igual peixe. Vai conversar com o marido na hora que o marido está com a cabeça quente. Vai conversar com o marido na hora que o marido está com a cabeça cheia de coisa. Conversa com o marido na hora que ele está sossegado. Chega em casa, toma um banho, janta, descansa. Se der para conversar bem, se não der, conversa no outro dia. Mas cuidado para você não estragar o seu casamento, não estragar a vida do seu marido, não estragar a sua família, não estragar tudo que está nas tuas mãos. Você tem que saber a hora certa de falar, a hora certa de comentar, a hora certa de resolver, para que nada venha se perder.
A liderança da casa, o cabeça é o homem, juntamente com o equilíbrio que é a mulher. A balança que equilibra. Então a mulher tem que ser muito sensata, sábia, inteligente, para não colocar nada a perder. Uma confusão dessa, de uma magnitude dessa, envolvendo uma fazenda toda, envolvendo muitos e muitos homens, a mulher carregou todos, os jumentos foram carregados com especiarias, com carne de churrasco, com tudo de bom, do melhor. Tudo do melhor ela colocou no lombo daqueles jumentos e levou para aquele homem, Davi, o seu exército, que estava espumando pelo canto da boca, vinha em direção à fazenda de Nabal para destruir tudo. E ela foi ao encontro, apaziguar. Nos últimos dias nós estamos precisando de mulheres que apaziguem. Nós estamos precisando de homens, estamos precisando de crentes, estamos precisando de pessoas que andem com água para apagar fogo. Não estamos falando de fogo do Espírito Santo, estamos falando de fogo de confusão, fogo de fofoca, fogo de disse-me-disse, fogo disso, fogo daquilo. Tem gente que anda com gasolina, tem outro que anda com álcool. Vê aquele foguinho e joga álcool, joga gasolina para a labareda aumentar, para o fogo ficar pior ainda. Não, você é crente. Você não pode estar fazendo apologia à confusão, fazendo apologia a fogo de fofoca, a fogo de disse-me-disse. Você tem que andar com água. Apaga esses fogos, apaga esses disse-me-disse, apaga essas confusões, que isso não é de Deus. Isso não leva a nada, isso prejudica a caminhada da igreja, prejudica o reino, prejudica a marcha da igreja, prejudica a nossa vida cristã. O fogo que nós devemos deixar a labareda pegar, louvado seja Deus, é o fogo do Espírito Santo. O restante de fogo de fofoca, de confusão, de maus comentários, de coisas negativas e contrárias, nós devemos apagar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Veja o que a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 20. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Nós ficaremos aqui no versículo de número 21. Vamos ficar no versículo de número 21, porque o versículo de número 21 nós vamos continuar na outra mensagem, para não ficar uma mensagem muito longa e enfadar os santos irmãos. Vamos marcar aqui versículo de número 21. No versículo de número 21 a gente para e vamos continuar depois, em nome de Jesus. Eu desejo abençoar a tua vida. Eu desejo dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que me assiste, você que gosta de ouvir mensagens bíblicas para aprender, Deus te abençoe. Deus te abençoe grandemente. Jesus te dê vitória. Jesus te ajude. Jesus te dê paz. Jesus te dê alegria. Jesus te dê força. Jesus te abençoe. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um abraço no teu coração. Jesus te ama e eu também. Até a próxima. A paz do Senhor.